Opa, tá gravando? Tá gravando. Alô, nono ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui para fazer a correção do nosso último estudo dirigido que eu passei na semana passada. Vocês já me entregaram, muitos de vocês, e agora eu vou fazer a correção dessa atividade aqui, que é essa de cá. Resolvendo o desafio da treta. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais para vocês enxergarem. Neste momento, gostaria que você sistematizasse. Parará. Tem aqui os temas e tudo mais, e essas perguntas aqui de baixo, que foi o que eu pedi para que vocês respondessem. Só coloquei aqui para ver se estava gravando mesmo. Sobre as cidades globais e as megacidades. Cidades globais e megacidades. São dois conceitos relacionados às cidades que se relacionam, mas que têm um pouquinho de diferença entre um e outro, né? Uma megacidade, como o próprio nome diz, ele está relacionado com uma cidade que tem uma dimensão muito grande, né? Que tem uma importância muito grande, uma dimensão espacial muito grande, na verdade, né? Então a gente fala assim de grandes regiões metropolitanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Chicago, Nova York, a região metropolitana de Londres, que é gigantesca também. Cidades que têm dimensões grandes e que abarcam um grande número de pessoas, serviços e atividades comerciais. Quando a gente fala de cidades globais, por outro lado, a gente fala de cidades que têm uma importância mundial. Cidades que têm uma importância não apenas para os seus países, como também para o andamento das diversas atividades que o mundo globalizado tem feito. E geralmente, a gente vai ver nos próximos 2 slides, as megacidades, que é esse mapa daqui, esse mapa que está no caderno de aprendizagem de vocês, passei até para alguns alunos. As megacidades, elas se assemelham às cidades globais. Não são as mesmas, né? Mas grande parte das megacidades são cidades globais. Por quê? Cidades grandes geralmente são cidades que recebem pessoas do mundo inteiro, e são nessas cidades onde as atividades relacionadas à globalização, e aqui a gente fala de turismo, de economia, negócios, importações, exportações, a negociação desse comércio internacional, ele é realizado nessas cidades. Por quê? Porque nessas cidades que se localizam as capitais de governo, nessa cidade onde se localizam as maiores empresas, nessa cidade onde se localizam os principais eventos e atividades e monumentos turísticos que as pessoas querem visitar. Então, por exemplo, quando a gente pensa na França, a gente vai pensar em Paris. Paris, que é a capital da França, que é a cidade mais rica e mais populosa da França, que quando você pensa em visitar a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, que são espaços turísticos próprios de Paris também. Então você percebe que essa cidade ela chama a atenção não apenas dos franceses, mas também de pessoas que estão fora da França, como nós. Deu para entender? Então, é megacidade porque é uma cidade grande, ao mesmo tempo é uma cidade global, porque ela tem uma importância que transcende, que vai além do seu próprio país, certo? Então aqui ele pergunta para você escolher uma megacidade e uma cidade global. Como os mapas de megacidades e cidades globais são muito parecidos, e eu sinceramente não entendi porque que ele pediu uma de cada, né, já que são as mesmas cidades, basicamente. Então aqui para vocês eu pedi para que vocês pesquisassem sobre apenas uma megacidade ou cidade global. E aqui, gente, eu vou dar um exemplo. O exemplo que eu escolhi foi Lagos, na Nigéria. Olha Lagos aqui no mapa e Lagos aqui também no outro mapa. Lagos era a capital da Nigéria, não é mais a capital da Nigéria, mas ainda é a cidade mais importante, não apenas do país Nigéria, como também de toda a África. Por quê? Por ser uma das grandes cidades globais da África, junto com Joanesburgo, que é a capital da África do Sul, essas cidades elas acabam tendo uma importância muito grande para a economia do restante da África. Aqui do Porto de Lagos, que é esse porto aqui que a gente está vendo na foto, são escoadas grande parte das exportações africanas que vão
para o Oceano Atlântico, então passam por lagos, então lagos acaba se tornando importante. Não só para a Nigéria e não só para o planeta fora da África, como também para os países dentro da África, certo? Tem essa importância Lagos. É uma cidade que foi fundada em 1573, muito provavelmente dentro do contexto da escravidão, né, da escravização de pessoas negras que vieram para cá. Grande parte das cidades portuárias dessa curvinha aqui da África que vocês estão vendo aqui pelo mouse, que é chamada de Golfo do Benin, elas foram criadas nesse período do comércio de pessoas escravizadas. Mas a urbanização, que é a pergunta que ele faz, né? Voltando lá para a pergunta, quando é que se tornaram urbanizadas? A urbanização de Lagos ela ocorre em 1914, apenas em 1914, quando a Nigéria ela foi colonizada pela Inglaterra. A economia de Lagos ela se sustenta em cima do turismo, da atividade financeira, da atividade portuária, né? Também é para colocar aqui, e da mineração. Muita atenção aqui para o financeiro, né? Por que a atividade financeira é tão importante em Lagos? Porque é nessa cidade aqui que se encontram os maiores bancos, as maiores agências de seguro da África. Então, as grandes fortunas, as grandes riquezas, as riquezas de países aqui da África, muitas delas se encontram dentro dos bancos desse país chamado dessa cidade chamada Lagos, e por isso ela também tem a atividade financeira como uma atividade econômica muito importante. E aí portuária, como eu falei, né? O porto que tem uma importância continental para escoar os produtos da África para o Oceano Atlântico, e o turismo também, porque a Nigéria acaba sendo uma porta de entrada para que muitas pessoas possam conhecer o restante do continente africano. O PIB de 2019. PIB, gente, como vocês sabem, né, já expliquei algumas vezes, mas sempre é bom relembrar. PIB é Produto Interno Bruto, é o conjunto da riqueza produzida por um país, por uma cidade ou por um estado. No caso aqui, estamos falando de uma cidade, a cidade de Lagos. E, segundo dados de 2019, ainda não temos dados de 2020 nem 2021, o PIB de Lagos é de 33 bilhões de dólares, o que é muito dinheiro para uma única cidade. Mas que não chega perto, por exemplo, de outras grandes cidades globais da Europa, de regiões mais industrializadas, mais desenvolvidas. Problemas urbanos, foi perguntado também. O maior problema urbano de Lagos é a crise habitacional. Lagos é uma cidade formada em uma região conhecida pela sua atividade agrícola, porém Lagos se desenvolveu bastante e tem chamado a atenção das pessoas que vivem na zona rural, e essas pessoas vão para Lagos procurando renda, procurando emprego, procurando se inserir em atividades que dão mais dinheiro do que a atividade agrícola. Isso causa o êxodo rural e isso causa crise habitacional. O que é uma crise habitacional, gente? É quando uma cidade ela não tem casas suficientes para abrigar todas as pessoas que vivem nela. Então, as pessoas que chegam precisam ocupar regiões afastadas, precisam criar as chamadas favelas, regiões formadas na periferia da cidade, que não tem estrutura, que não tem luz elétrica, não tem saneamento básico. Isso acaba se tornando também um foco de várias outras doenças. Como é uma região periférica, essas pessoas estão longe dos grandes centros, onde elas vão trabalhar, onde elas vão acessar outros serviços, como o próprio serviço de saúde, né? Então isso gera uma série de problemas seguidos a esse êxodo rural. E por fim ele pergunta da produção agropecuária. Eu vou diminuir aqui a fonte para ficar aqui dentro. Aí, para cá. Ô, gente, que doideira é essa? Aqui, ó. Tá chato. Pronto, aí. Produção agropecuária, gente. Como Lagos, ele é uma cidade
que está rodeada de uma série de campos, pequenas vilas agricultoras da África, essa produção agropecuária próxima de lagos, que não é de lagos, como a gente está vendo aqui, Lagos é bastante urbanizado, então dentro da cidade você não tem muita produção agrícola, mas ao redor da cidade você tem muita da chamada agricultura familiar, que é essa agricultura de subsistência e para venda de alimentos, certo? É essa agricultura que consegue suprir a cidade, consegue suprir outras regiões com os alimentos que eles necessitam, certo? Agora sim, grande parte dessas pessoas que viviam da agricultura familiar até pouco tempo atrás começam a migrar para dentro da cidade. Então essa agricultura familiar ela acaba diminuindo, né? Acaba perdendo espaço. Bom, esse é um exemplo, gente. Esse é um exemplo que eu fiz a partir das perguntas da trilha 5, do item 5. E eu escolhi uma cidade, foi Lagos. Vocês poderiam escolher qualquer outra dessas cidades aqui. Vou pegar o mapa da trilha para ficar mais fácil. Poderia escolher qualquer outra dessas cidades aqui e fazer essa pesquisa, certo? E aí, tendo feito essa pesquisa, a atividade está correta. Belezinha, gente? Um abraço a todos e todas e até a próxima.